E aí, bora mergulhar num assunto que é super importante, mas que ainda gera muita dúvida. Qual é a real eficácia dos métodos contraceptivos? Com tanta informação rolando por aí, vamos nos guiar pela ciência, para entender o que os números realmente dizem. Mas calma aí, antes da gente sair comparando porcentagens e fazendo ranking, tem um conceito que é, assim, a chave para entender tudo isso e que muda completamente a nossa percepção sobre o assunto. E é aqui que o jogo vira. A gente precisa entender a diferença entre uso perfeito e uso típico. Pensa assim, o uso perfeito é aquele de laboratório, de bula de remédio, sabe? Tudo seguido à risca, sem nenhum erro. Já o uso típico, bom, é a vida como ela é. Inclui o esquecimento, a pressa, o preservativo que não foi colocado direito. É o que acontece no mundo real. Então, para a gente organizar as ideias, vamos imaginar uma escada da eficácia. A gente vai começar lá embaixo, no primeiro degrau, com os métodos que mais dependem daquele uso perfeito para funcionar direitinho. E nesse primeiro degrau estão os métodos baseados na percepção da fertilidade, como a tabelinha, por exemplo. De acordo com o CDC, no uso típico do dia a dia, eles têm uma eficácia de 77%. Isso significa que, a cada 100 pessoas usando o método por um ano, 23 podem ter uma gravidez não planejada. É um risco bem considerável, né? E por que essa variação toda? Porque aqui a eficácia está literalmente nas mãos de quem usa. Exige um comprometimento enorme, uma disciplina diária para monitorar o corpo, interpretar os sinais e, claro, usar outro método ou evitar relações nos dias férteis. Qualquer deslize pode comprometer tudo. Bora subir um degrau nessa nossa escada. Agora a gente vai ver os métodos em que a diferença entre a teoria e a prática, ou seja, entre o uso perfeito e o típico, fica gritante. Gente, olha só que impressionante essa tabela. A pílula no uso perfeito tem mais de 99% de eficácia. É quase infalível. Mas, na vida real, com o esquecimento aqui, outro ali, essa eficácia cai para 91%. E o preservativo? O salto é ainda maior, de 82% no uso típico para 98% no uso perfeito. Isso mostra o peso do fator humano. E qual o nome disso? O termo técnico é adesão, mas falando português claro, é simplesmente o quanto a pessoa consegue seguir o manual de instruções do método todo santo dia sem falhar. E isso não é achismo, tá? Um estudo publicado na JAMA, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, mostrou que as taxas de gravidez com esses métodos que dependem da nossa memória foram quase 17 vezes maiores do que com métodos de longa duração. 17 vezes. É um número que deixa bem claro que o principal vilão nesses casos é mesmo a falha na adesão. Agora sim, chegamos no topo da nossa escada. Vamos falar sobre a categoria que a gente pode chamar de colocou, esqueceu. São os métodos que praticamente tiram o fator do erro humano da equação. Para começar, temos o implante subdérmico, aquele bastãozinho bem pequeno que é inserido sobre a pele do braço. A eficácia dele no uso típico, na vida real, é maior que 99%. A taxa de falha é de só 0,1%. É quase zero. Seguindo nessa elite da contracepção, temos o DIU hormonal. Aquele dispositivo em formato de T que é inserido no útero. Mesma história, mais de 99% de eficácia no uso do dia a dia. É o tipo de segurança que traz muita tranquilidade. E para quem não quer ou não pode usar hormônios, tem o DIU de cobre. E adivinha, ele também está nesse pódio dos mais eficazes, com mais de 99% de eficácia no uso típico. Uma ótima opção sem hormônios e com altíssima segurança. Então, qual é o segredo aqui? É bem simples, na verdade. O ponto principal é que esses métodos, chamados de LARCs ou contraceptivos reversíveis de longa duração, eliminam o fator esqueci. Uma vez que um profissional de saúde coloca, eles ficam ali, trabalhando quietinhos, sem que a pessoa precise se preocupar com nada. E como eles agem no corpo? Bom, o implante e o DIU hormonal liberam um hormônio que, de forma bem resumida, impede a ovulação e ainda cria uma barreira que dificulta a passagem dos espermatozoides. Já o DIU de cobre não tem hormônio nenhum. O próprio cobre cria um ambiente que não é nada amigável para os espermatozoides, impedindo que eles cheguem ao óvulo. Ok, a gente já subiu toda a escada da eficácia, já vimos os números, a ciência por trás de tudo, mas a história não termina aqui. A escolha do método contraceptivo ideal vai muito, mas muito além de uma porcentagem. E essa citação da revista JAMA resume tudo perfeitamente. A melhor escolha é aquela que se encaixa na vida, nos valores e nas preferências de cada pessoa.
Não existe uma resposta única que sirva para todo mundo. Por exemplo, tem gente que se importa mais com como vai ficar o ciclo menstrual, ou com possíveis efeitos colaterais. Outras pessoas podem priorizar um método que não tem hormônios ou que dure mais tempo. Tem que pensar em tudo. Como é a aplicação? É fácil de reverter se um dia a pessoa quiser engravidar? E o histórico de saúde? Tudo isso entra na conta. No fim das contas, a ciência nos dá um mapa, um guia bem claro sobre eficácia. Mas a decisão final é super pessoal. A questão que fica é: a eficácia máxima é o fator decisivo? Ou o estilo de vida e as prioridades individuais pedem outra coisa? O mais importante é ter acesso a informação de qualidade, conversar abertamente com um profissional de saúde e aí sim, fazer uma escolha consciente, que traga segurança e bem-estar. Conhecimento é poder.